São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? Boa noite, Oideg, amigos ligados da Band. É uma posição diferente a que eu estou aqui, porque há 26 anos eu sinto a sua dor diariamente. Eu estou com você diariamente na sua casa. Aqui eu terei a oportunidade de resolver e colocar mentiras que são contadas para você, porque muitos desses candidatos que estão aqui vão apresentar uma série de soluções e não vão cumprir metade delas. Começa com o prefeito, que não cumpriu metade das metas expostas pelo Bruno Covas. E o prefeito deve ter falado do centro de outra cidade. O centro que ele viu é um centro que não existe em São Paulo. É um centro que ele arrasou na capital de São Paulo, não só o centro especificamente, onde pessoas criaram as suas famílias, netos, tataranetos dependiam dali e fugiram dali por causa do crime organizado infiltrado na Cracolândia. Não é só a Cracolândia. São Paulo está destruída. São Paulo é uma cidade que atrai turismo pra caramba porque é uma cidade de negócios. Nós temos que ter segurança pública. Segurança pública você resolve com o reforço da nossa GCM, você resolve com o auxílio das polícias regulares, com o auxílio do Estado e com lei, que você tem que cobrar do seu deputado, do seu senador. O Ricardo arrasou essa cidade, ele destruiu essa cidade. E sem segurança a gente não pode atrair turismo, nem investimento, nem coisa absolutamente alguma. O próximo a fazer a pergunta, escolhendo quem responde, é o candidato José Luiz da Atena, lembrando que o candidato Ricardo Nunes já foi perguntado 2 vezes, não pode ser perguntado agora. Bom, o Guilherme Boulos é que eu escolho. O Nunes quer nível, mas ele ataca também. E ataca com a pior das coisas do ser humano, que é a mentira. Boa parte do que ele falou é pura e execrável mentira que está sendo apurada pelo Ministério Público, órgãos de segurança de São Paulo. Se provar que tem ônibus do PCC, ele diz que não sabe de nada, porque no meu governo ninguém vai sentar bunda em ônibus do PCC. Se aprovarem as ilicitações dele, que são 70% com base em concluio, e licitações, inclusive, com convênio. Não é? Se aprovarem essas mentiras, ele vai para a cadeia. Agora, a pergunta ao Boulos, ela é simples, tranquila e normal. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Nunes falou que você anda com a rachadinha. Deixa eu responder. Garantida a palavra ao Deixa eu responder. Você vai interferir aqui? É essa a sua democracia? O seu tempo, candidato, foi encerrado. Não, mas ele me interrompeu. O seu tempo foi encerrado. Ele me interrompeu. Termina a pergunta para o candidato Boulos, por favor. Bom, o detalhe é o seguinte, diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não é? O Pedro, compadre aí, que você apontou, seu tempo, não deve por favor, ser boa candidato. gente. Seu tempo, está encerrado. Candidato Boulos, por favor. Eu não tenho dúvida. Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Total acordo com o Zé Luiz da Atena. Eu não ando favorecendo o compadre na Prefeitura de São Paulo, eu não ando favorecendo amigo com contrato de 27 milhões, e por isso as coisas têm que ser esclarecidas, gente. Isso não é ataque, isso é respeito ao dinheiro público. Porque quando falta merenda na escola, quando falta um médico no posto de saúde, é porque esse dinheiro está sendo mal usado. O que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo é uma gestão que gasta muito e resolve pouco. Essa é a situação da gestão do Ricardo Nunes. Dinheiro tem. A cidade de São Paulo não é só a mais rica do Brasil, é a mais rica da América Latina. O que falta é prefeito. É isso que faz falta hoje na cidade de São Paulo. E eu quero aqui falar de um drama que é muito importante para você que está nos assistindo, que é a situação da saúde. Eu sou filho de pais médicos, meus pais são do SUS, conheço isso desde criança e tenho um compromisso
de tratar as pessoas com dignidade na saúde pública de São Paulo. Hoje, você vai numa UBS, numa UPA, uma coisa é a propaganda que o prefeito faz, a palavra bonita que ele coloca no debate. Mas quem está assistindo, eu fui lá na UPA Dr. Sócrates, em Itaquera, e vi, lá na AMA 24 Horas do Capão Redondo, ou lá na Maria Antonieta, no Grajaú, a gente vê falta remédio, falta médico, 10, 12 horas na fila. Isso é desumano. E é por isso que eu vou fazer o Poupa Tempo da Saúde. Esse projeto inovador, eu tenho ao meu lado o criador do Poupa Tempo, o Daniel Annenberg, que nos ajudou a pensar junto com uma equipe de especialistas para que a gente consiga tirar isso do papel e levar 16 centros diagnósticos, policlínicas, atendimentos de especialidades onde mais falta, na ortopedia, na saúde da mulher, na cardiologia, oncologia, onde estão as maiores filas para atender você, levar para as periferias. Esse vai ser o Poupa Tempo da Saúde e é assim que a gente vai desfazer o estrago na saúde em São Paulo, feito pela atual gestão. Datena, qual que é a tua proposta para a saúde? Minha proposta para a saúde é muito simples. Você ter remédio e equipamentos de saúde, funcionar pelo menos as UBSs mais 2 horas por dia, não só às 7 até 9 horas da noite. Se possível, pelo menos 2 ou 3 equipamentos de saúde funcionando 24 horas por dia das subprefeituras de São Paulo. Mais contratação de médicos que recebam adequadamente, que se zere essa fila de 500 mil de pessoas que nós temos em São Paulo, que esse cidadão diz que trata bem a saúde e não trata. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braços dados lá na Comissão de Ética com o Jean Nunes da Rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. Depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é. Quem apoia a Maduro e a ditadura da Venezuela. Você devia ser prefeito lá em Caracas, pô. Ô, Datena, até tu com fake news, Datena. De você eu não esperava. Te conheço, sei que você é uma pessoa correta. Não precisa vir com fake news aqui, não. Vamos fazer o debate de maneira séria, que é o que as pessoas que estão em casa querem ouvir. Primeiro, para deixar limpo essa situação do Janones, já tive a oportunidade de esclarecer mais de uma vez, não é? Rachadinha é crime, independentemente de ser feita por Janones ou por Bolsonaro, que é amigo do Marçal e do Ricardo Nunes, não é? Rachadinha tem que ser combatida. No Conselho de Ética, o que eu não podia era permitir 2 pesos e 2 medidas. O que vale para um tem que valer para outro. Aliás, me espanta que alguém tenha citado Rachadinha aqui, o prefeito, que está sendo acusado de receber cheque, rachadinha de volta de creche, está sendo investigado pela Polícia Federal por causa disso. Ele tem a rachadinha própria dele e vem querer falar aqui dos outros. Oh, assim não dá. Agora, falando da saúde, que é o que importa para as pessoas, nós vamos fazer 2 grandes projetos. Um deles é o Poupa Tempo da Saúde, como eu disse para vocês. Vão ser 16 unidades de centro diagnósticos e consultas com especialistas para zerar a fila. É isso que nós vamos fazer. O outro é o Mais Médicos e Especialidades, porque para isso funcionar tem que ter médico, tem que ter especialista. Vamos fazer isso em parceria com o presidente Lula, com o governo federal. Agora, quem está nos assistindo tem uma decisão a fazer. Se acha que a saúde está boa, como o Ricardo Nunes disse, você concorda com ele. Se você acha que a saúde precisa melhorar muito em São Paulo, então você concorda comigo e vem com a gente. Bom, quem pergunta agora é o jornalista Marco Antônio Sabino, da Rádio Bandeirantes. Por favor, indique quem é o candidato que vai responder e quem vai comentar. Boa noite, Orneg. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato José Luiz Datena, com resposta da candidata Tabata Amaral, por favor. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: continuidade de governo. O senhor vê nessa gestão 3 projetos que o senhor daria continuidade? O senhor daria, continuaria esses projetos, levaria em frente esses projetos? Ou o senhor acabaria com tudo que está sendo feito e começaria tudo do zero? Evidente que não, porque projeto bom não interessa de quem seja, qual seja a ideologia. Se o projeto é bom, ele tem que continuar. Agora, há prioridades sobre esses projetos, inclusive, que eu estava falando, sobre educação. Educação é fundamental. Nós temos que ter educação desde o ensino infantil, das creches, à pré-escola, não é? E o senhor Ricardo não consegue complementar
de uma forma definitiva, e entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade. A criança tem que ter segurança no entorno das escolas. Esse é o principal objetivo da nação, educação. Ele relega um segundo plano. A criança tem que ter segurança nas creches, a criança tem que ter alimentação, ser bem alimentada, desde a pré-escola até a formação dela, que o nosso objetivo é esse. É uma escola feliz, é uma escola integrada, é uma escola que, na realidade, tenha mais tempo de escolas com tempo integral, mais escolas com tempo integral, que esse cidadão só entregou 7% da meta do Bruno Covas. Criança em São Paulo tem que ser bem assistida, tem que ter segurança, tem que ser alfabetizada até os 8 anos de idade e ser bem alimentada. São princípios básicos da nação. Isso não é promessa, isso é sequência de um projeto que já vem do Bruno Covas e que esse cidadão não deu continuidade. E não vai dar, pelo jeito, continuidade, mesmo porque não vai ser eleito. Esse é o nosso objetivo principal, porque nós perdemos para o Ceará, que tem um IDEB muito melhor do que o nosso, né? O Ceará dá show na gente aqui. Temos que aprender com quem faz coisa boa na cidade mais rica do país, prefeitura rica e povo pobre. Obrigado, candidato. Candidata Tabata. Obrigada, Sabino. Um ano atrás, eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos de São Paulo, incluindo a Marta, que está aqui, Haddad, Serra, Dória, Kassab, porque nós não partimos do zero. Inclusive, sou hoje a única candidata que consegue trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Então, a gente já tem mapeado, porque a gente tem um baita time, com grandes ex-secretários da centro-esquerda à centro-direita. Luciana Temer, Cláudia Cochin, só para citar alguns exemplos, quais são os projetos que a gente vai dar continuidade. E isso que eu tenho de conseguir desmontar a palanca e trabalhar com quem pensa diferente foi, inclusive, muito importante para que eu conseguisse aprovar o pé de meia. O candidato Marçal falou que o pé de meia é uma bobeira. Só fala isso gente ruim, gente que nunca teve que escolher entre um prato de comida e o seu sonho e a sua educação. Então, foi trabalhando com todo mundo que eu aprovei tanto projeto em Brasília. Candidato da Atena, por favor. Olha, na realidade, vários projetos que o Bruno Covas deu início, esse cidadão não terminou. Mobilidade urbana, por exemplo, ele não completou também nem um mínimo dos 40 quilômetros de ônibus, de vias de ônibus, com semáforos inteligentes, que seriam dotados de no-break, para que não houvesse esses congestionamentos enormes, piores até do que congestionamentos com alagamento. A mobilidade urbana está parada, nós temos que ter VLT no centro de São Paulo, não é? Até o Rio de Janeiro tem, até Crato no Ceará tem, aqui não tem. A mobilidade urbana tem que ter sequência e esse cidadão, ao invés de dar sequência, tem suspeita de se envolver com o PCC no transporte público. Obrigado, também. Candidato. A próxima pergunta é da jornalista Sheila Magalhães, da rádio Band News FM. Boa noite, Eneg. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos, com um comentário de José Luiz da Atena. Nesse ano aqui, entre janeiro e maio, nós tivemos o período mais letal no trânsito de São Paulo dos últimos 6 anos, o que é muita coisa. O número de mortes no trânsito subiu 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os números subiram, mas substancialmente o de mortes de motociclistas. Por outro lado, tivemos a criação das faixas azuis. O senhor gosta do projeto? Ampliaria esse projeto caso eleito e que outras estratégias adotaria para a redução de mortes no trânsito em São Paulo? Obrigado, Sheila, pela sua pergunta. O projeto da faixa azul é uma das poucas coisas boas feitas na gestão do Ricardo Nunes. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer quando um adversário meu acerta. Pena que ele acerte tão pouco. Se acertasse mais, São Paulo estaria melhor. São Paulo precisa mudar. A faixa azul é uma coisa que eu vou ampliar, vou fazer mais, vou fazer melhor. Agora, quando a gente fala de trânsito, lógico, para além da educação, para reduzir as mortes no trânsito na cidade de São Paulo e tudo mais, nós temos que falar de transporte público. E é por isso
que o nosso plano de transporte público vai favorecer você que mora na periferia e que às vezes sai lá do fundão do Capão Redondo, ou do Campo Limpo, onde eu moro, ou da cidade de Tiradentes, de São Mateus, de Perus, e demora 2 horas e tanto para chegar no trabalho. Sabe por que os ônibus têm demorado tanto? Por 2 razões. Primeiro, porque não se fez corredor. O Datena falou correto aqui. A meta era fazer 40 quilômetros de corredor. O Ricardo Nunes só entregou 4 quilômetros. 10%. 4 quilômetros. Não é? Mais que isso, tem um problema real de menos ônibus na rua. Aumentou o quanto que a prefeitura paga para as empresas de ônibus e se reduziu a frota de ônibus na cidade de São Paulo. Por isso que você anda superlotado, por isso que você espera mais tempo no ponto, muitas vezes de maneira insegura. Eu vou passar limpo os contratos de ônibus na cidade de São Paulo. Vou passar limpo para que as empresas cumpram o seu papel, garantam um serviço de qualidade e vou investir pesado em corredor e faixa exclusiva, para que as pessoas não percam mais 4 horas por dia, porque isso é desumano no trânsito, principalmente para as mulheres que ainda correm o risco de sofrer assédio dentro de um ônibus lotado. O que nós vamos fazer é garantir o que eles não fizeram, o Plano Municipal de Mobilidade com corredores e faixas exclusivas. Você errou nos corredores de ônibus, que de 40 ele entregou 7 quilômetros. E errou também na faixa azul, que é um projeto do Bruno Covas, onde ele não deu a sequência adequada. De 40, ele só cumpriu 7 quilômetros. Então, você errou na faixa azul. Não adianta você tentar elogiar o Ricardo Nunes, que ele não merece elogio em boa parte do que ele fez na cidade. Insisto, para você melhorar o transporte público, você tem que torná-lo transparente. Não pode ter bandido enfiado, como está praticamente provado pelo Ministério Público, por forças-tarefas da Polícia de São Paulo, que pelo menos 2 empresas de ônibus, Transwolf e Bus, estão misturadas com o PCC. E a pergunta que eu deixo para o Ricardo Nunes, se ele tem medo, se ele teme o crime organizado, eu não seria vedado de dizer que ele pertence ao crime organizado. Obrigado, candidato. Por favor, candidato Boulos. Olha, pelo menos o que consta nos dados oficiais da Prefeitura são 4 quilômetros feitos, 4,1 para ser mais exato, quilômetros feitos de corredores, mas ainda que fosse 7, não é? É muito pouco perto dos 40, é muito pouco, não é? Eu reconheço, Datena, mais crítico do que eu ao Ricardo Nunes não existe, porque eu vivo em São Paulo, eu vivo na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, e converso com as pessoas no dia a dia. Não é de ouvir falar, não é de ver número, não é? Conheço as pessoas que sofrem com transporte público de péssima qualidade, como a gente tem em São Paulo. Por isso eu tenho esse compromisso. A Marta, minha vice, fez o bilhete único e fez corredores. Nós vamos ampliar e garantir mais corredores na cidade de São Paulo para que você tenha mais tempo, chegar mais cedo em casa, poder estudar, poder ficar com seus filhos, poder descansar. Todo mundo tem direito a isso, por isso nós vamos melhorar o transporte público em São Paulo. Bom, houve um pedido de direito de resposta do candidato Ricardo Nunes na fala do candidato Datena. O seu direito de resposta foi concedido, o senhor tem 45 segundos, por favor. Ok. O direito de resposta ele é uma repreenda a quem insiste em atacar as pessoas. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crime a pessoas inocentes. Eu quero repetir, o apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crimes às pessoas inocentes. A honra da pessoa não pode ser atacada. Está claro o joguinho que ele está fazendo ali com Boulos. É um grande apresentador, quase 30 anos. Aqui não é um programa de televisão. Tenha respeito, candidato. Tenha respeito. Candidato Datena, garantida a palavra. E vai ganhar mais um processo. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.
e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada resposta, e tréplica, com um tempo total de 4 minutos, administrado pelo candidato. Perguntar para o apresentador José Luiz da Atena. Apresentador José Luiz da Atena, a gente sabe a complexidade que é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Uma cidade que tem 1.500 quilômetros quadrados, portanto, uma grande dimensão. Nós sabemos da importância das questões das áreas verdes. O senhor falou de parques, de meio ambiente. Eu vou lhe corrigir o dado. Nós temos 114 parques na cidade. Eu entreguei 6, vamos entregar mais 5 esse ano. E tem um dado muito importante, que é o avanço que a gente conseguiu ter na questão da cobertura da área vegetal. Queria saber o que o senhor vai fazer para a gente ampliar essa cobertura de área vegetal e o que a gente poderia esperar como proposta do senhor com relação à questão da ampliação das áreas de mata. O que a gente tem hoje, o que seria ideal a gente ter de tamanho de área de mata na cidade? Qual seria a sua proposta concreta sobre esse tema? Primeiro, um detalhe rápido, que o senhor disse que eu fui condenado em vários processos. Fui sim, principalmente condenado acusando bandidos que teriam cometido crimes que, na realidade, julgados pela justiça, foram considerados alguns inocentes. Nem toda decisão judicial é justa. Mas quando o senhor é acusado de bater na mulher, o senhor pega e fica todo aí arrepiado, inclusive com a sua família. Então, e se você me der um processo, vai ser uma maravilha você me processar, porque eu vou pendurar lá no quadro principal da minha casa, que é uma honra ser processado por gente como você, que beira aí a acusação grave de pertencer a organizações que estão resvalando o crime organizado dessa cidade, que beira a barbaridade de contratos com empresas criminosas que lesam a cidade, com licitações 70% em caráter emergencial, que na realidade lhe inclui aí entre as piores pessoas que administraram essa cidade, fazendo negócio com o povo. E é por isso que nós temos uma cidade na situação que está, que deixa de gastar 107 bilhões de orçamento que tem a sua prefeitura durante quase toda a sua administração para guardar para a sua campanha eleitoral digna de convenção americana. Então, se o senhor quiser me processar, fique à vontade. Será um orgulho ser processado pelo senhor. A gente gostaria de ter construções com áreas verdes, a gente gostaria de ter mais parques da cidade, mais parques com licitações sérias e não entregar para qualquer um sob suspeita de estarem sendo entregues como parques criminosos, com ônibus elétricos ou com outros combustíveis de origem ecológica, mas tudo dentro de mais árvores na cidade. Porque a mudança climática é importante, eu sou ambientalista, extremamente ambientalista, defendo o ambientalismo. São Paulo é uma cidade construída por causa de gente como o senhor, sem plano diretor, com áreas ocupadas por gente desonesta, que vendeu terrenos em áreas de várzea, onde os rios deveriam penetrar até o lençol freático, com áreas que deveriam hoje servir para resfriar a cidade. Foi gente como o senhor lá atrás que jogou a cidade de São Paulo na situação que está. Se o senhor me acusa de algum crime, o senhor tem que se defender dos vários crimes dos quais é suspeito de ter praticado na sua administração com dinheiro público. Nós queremos tornar a cidade de São Paulo uma cidade, obviamente, que coordenada com esse desastre ecológico. Temos que mexer nas galerias do centro de São Paulo, que são da época do Império, que o senhor não mexe, limpar essas galerias, temos mais coleta de lixo e educarmos, que o senhor não gosta de campanha educacional, educarmos o povo a não jogar lixo, preservar, não jogar lixo nos rios, preservar os nossos mananciais, ter mais atitudes ecológicas e prestar atenção às construções que vêm daqui para frente, porque, infelizmente, por causa de gente como você, ô prefeito, a cidade
infelizmente, não tem condição de enfrentar nem as enchentes. Se chover em outubro, você não é eleito prefeito nem do fim do mundo. Aliás, seria ótimo que chovesse para São Pedro expulsar você da prefeitura. O candidato Ricardo Nunes fez um pedido de direito de resposta, ele foi concedido. Além do seu minuto de réplica, o senhor tem mais 45 segundos. Ok. Eu vou fazer o meu direito de resposta agora, pode ser, e depois eu faço a réplica? Ele é na sequência, porque o candidato da Atena já gastou os 4 minutos. Ok, agradeço. Pode fazer. Queria voltar a falar. É a segunda vez que eu tenho direito de resposta contra esse senhor desrespeitoso. Desrespeitoso. Eu quero voltar a falar aqui. Esse senhor já foi condenado várias vezes por imputar crime a pessoas inocentes. Várias vezes. Por praticar outros crimes, mas eu não vou falar aqui em respeito à família dele. Ele sabe o que quer. Nós precisamos ter respeito com as pessoas. É preciso ter o mínimo de respeito. Ele está falando uma série de coisas que não tem absolutamente nada. Eu não tenho uma condenação, nenhuma, zero. Nunca tive uma condenação na minha vida. Tempo. Uma vida limpa. E sobre o tema... O senhor tem mais agora o seu minuto da réplica. E sobre o tema da cidade, é muito claro, né, que ele é muito bom para ficar atrás da câmera, aí ele é valentão atrás das câmeras, para imputar às pessoas inocentes crimes que elas não cometeram, que acaba com a vida das pessoas, por deixá-las, essas pessoas totalmente desamparadas e com o seu emocional abalado. Foi condenado várias vezes, um desrespeito com as pessoas inocentes, imputando-os a ela. E da cidade não sabe nada, não tem a ideia de nada, não tem a mínima condição. É um bom apresentador, reconheço. Ninguém fica 30 anos num programa de televisão se não tiver a sua capacidade. Agora, da cidade, não tem a mínima noção do que acontece em nada. E com relação ao respeito ao próximo, aí a nota para o senhor apresentador José Luiz da Atena é zero. Uma pessoa que já foi condenada várias vezes por imputar crimes às pessoas inocentes. Nós não podemos aceitar isso, gente. Bom, o candidato da Atena usou todos os 4 minutos dele na resposta, não tem direito à tréplica. Pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato Guilherme Boulos, por favor. Gui, eu vou perguntar para o Datena. Datena, a gente falou aqui várias vezes nesse debate de contratos suspeitos da Prefeitura de São Paulo. O prefeito não conseguiu responder nenhum. Não é? Foi desvio de dinheiro em creche, foi em obra superfaturada para o compadre, foi até em água durante o carnaval. Mas tem um dos contratos que a Prefeitura de São Paulo fez na gestão do Ricardo Nunes que me indigna especialmente, que foi a concessão dos cemitérios. O que eles fizeram é inacreditável, é desumano. Não é uma questão de esquerda, de direita, é de humanidade. Os preços dos cemitérios, você que está assistindo sabe disso, chegaram a ser 11 vezes mais caros em determinados produtos. O velório aumentou 4 vezes, dificultaram o enterro social. Eu queria saber, Datena, o que você acha da privatização dos cemitérios e desses contratos e convênios da gestão Ricardo Nunes? De morrer. Concessão dos cemitérios é de morrer. Nós fizemos uma reportagem na Rádio Bandeirantes que deixou bem claro que a licitação dos cemitérios, que esse cidadão colocou uma senhora que era suspeita para presidir essa licitação e desviar 20 milhões ou 25 milhões do erário público. Quando nós descobrimos isso, ele tirou e colocou em outro lugar da prefeitura, dizendo que era uma boa senhorinha. 3 dias antes, nós descobrimos quem era que ia ganhar a licitação. E mais, essa senhorinha estava numa dessas empresas que participava dessa licitação. Antigamente, quando o serviço público funerário, que já era corrupto, para você enterrar uma pessoa aqui em São Paulo, custava 800, 900 reais. Hoje custa 4.300. Ele fez negócio com a morte do brasileiro, que não é respeitado nem na hora da morte por esse cidadão. Agora, eu queria deixar bem claro, nesses minutos finais, viu, Boulos,
que eu sou contra a polarização, que o senhor parece marionete do presidente Lula e que aquele cidadão parece marionete do presidente Bolsonaro. Vocês deviam ter coragem de assumir a candidatura de São Paulo. Eu não votaria em nenhum dos dois e não colocaria nenhum dos dois na Prefeitura de São Paulo. Ele me acusa de fazer jogo com você porque ele não tem outra forma de mostrar a incompetência dele, e não sei se só incompetência. Repito, não sou venal de acusá-lo diretamente de nenhum crime definitivamente, mas chego à proporção de dizer que ele está sendo investigado pelo crime, por participação de facilitar crime organizado, licitações fraudulentas, convênios fraudulentos. Esse cidadão está sendo investigado e ele tem que ser investigado mesmo. Até prova que ele seja culpado, é claro que eu posso dizer o que eu disse aqui. Em nenhum momento eu disse que ele é culpado. Eu perguntei se ele tem medo do crime organizado. Ele tem tão medo que ele já pediu direito de resposta. Tanto medo que ele tem do crime organizado, ele já pediu direito de resposta. Esse cidadão não é qualificado para ser prefeito de São Paulo. Ele não tem qualificação. Eu sou o único candidato independente que não sou marionete de presidente e nem de ex-presidente. E tenho a coragem necessária para enfrentar gente que muita gente se alia de peito aberto. Eu não tenho medo de morrer com bala do PCC. O que eu tenho medo é de termos gente como esse cidadão numa prefeitura que pode provocar, através das suas atitudes, um verdadeiro genocídio, deixando pobres em filas de hospital, deixando gente morando na rua, passando frio e depois dizendo que não morreu de frio. O que eu tenho medo é que um cidadão como esse continue administrando a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, guardando dinheiro, toda a sua administração, para fazer obra eleitoreira, que ele não vai nem terminar, que ele não vai nem conseguir terminar. Por isso ele precisa ser eleito, porque senão a metade das obras que ele não cumpriu até agora vão significar muito mais do que metade. Esse cidadão é um desqualificado para ser prefeito de São Paulo. Assim também como eu acho que o Boulos devia ter mais atitude e não ser boneco de ventríloco do Lula. Não confio em nenhum dos dois, porque eles se estabilizam como representantes do Lula e do Bolsonaro, e nós não queremos polarização. Boulos. Olha, quem conhece a minha trajetória sabe dos meus posicionamentos firmes, de ter lado, de ter coragem. Aliás, sou atacado frequentemente justamente por isso, por ter lado, né? Eu tenho o maior orgulho de ter apoio do presidente Lula. Agora, ganhando a prefeitura de São Paulo, quem vai governar sou eu. O prefeito serei eu. E com o apoio do presidente Lula, inclusive, podemos trazer mais recursos federais, mais parcerias federais, que são importantes para você que está assistindo, para a cidade toda. Aliás, aqui nós temos dois candidatos bolsonaristas. O Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado, o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos revogar a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo, vamos fazer esse debate, porque é um absurdo o que esse prefeito fez, uma indústria da morte. Obrigado, candidato. Então, pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato José Luiz da Atena. Para quem é a sua pergunta, candidato? A minha pergunta é para o Ricardo Nunes. Por que você quer tanto reeleição, hein? A reeleição desse país aqui deu origem ao mensalão, ao petrolão. A eleição desse país aqui deu origem ao orçamento secreto. Por que você ama tanto a eleição? E quanto vai custar a eleição para você com 12 partidos de coligação? É todo esse dinheiro que você guardou e não investiu na cidade de São Paulo que você está gastando com essa sua campanha bilionária, com essas suas coligações, com emendas e cargos que você está distribuindo? Por que você gosta tanto da reeleição e quer tanto a reeleição? Qual é o motivo que você defende tanto a reeleição
usando dinheiro público que você não gastou para pessoas abandonadas e desvalidas dessa cidade. Por que o senhor é tão a favor da reeleição? Eu sou contra. Candidato Nunes. Muito bem. Eu imaginava que o apresentador, tanto tempo na televisão, conhecesse a cidade, conhecesse as políticas públicas, né? Tem sido uma decepção aqui. Mas eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para poder falar da questão das concessões. Eu não fujo de tema nenhum. Todos os temas eu tenho muita convicção do que nós estamos fazendo para a cidade. Nós temos no nosso Fundo Municipal de Desestatização mais de 2 bilhões. E uma economia entre as questões de passar o serviço do público para o privado, uma economia da outorga fixa e variável, daquilo que a gente deixou de gastar, de 14 bilhões de reais. Quer um exemplo? A gente agora fez a inauguração do AMB. Nós vamos ter ali o maior centro de convenções da América Latina. Isso vai possibilitar vir gente para cá fazer congressos e convenções. Investimento de 1,5 bilhões do privado. E a Prefeitura ainda vai participar em 12,5% das atividades da empresa que ganhou a concessão. O serviço funerário, eu fiz questão de fazer essa concessão, deixando muito claro lá de que os enterros sociais devem ter um desconto ainda de 20%. E a tabela é a tabela mantida de 2019. É lógico, gente. Não tem muito tempo. São vários cemitérios. As agências já estão bem melhores, reformadas, os veículos. Mas tem todo um cronograma de melhora. Por exemplo, eu fiz a concessão dos terminais. Só não consegui fazer do setor leste, que vai ter que relicitar. Mas entra no terminal que eu fiz a reforma. O banheiro é igual ao banheiro de shopping. Tem selo de acessibilidade, tem qualidade. Então, é uma ação de governo que nós desenvolvemos e estamos fazendo, que é importante trazer o privado, o que a gente é de eficiência e qualidade. Isso é fundamental. Então, eu queria deixar esses exemplos para agora, no retorno da minha fala, poder falar o porquê que eu quero ser prefeito de São Paulo. Candidato da Atena. Olha, esse cidadão mente com uma facilidade enorme. Ele mente sem franzir a testa. Ele não cumpriu metade das propostas do Bruno Covas. Porque, na verdade, quem foi eleito foi o Bruno Covas. Ele não cumpriu metade do que ele deveria cumprir. O que ele vai fazer da reeleição? Não cumprir a outra metade? É isso que a gente espera dele. Um prefeito ineficaz, incompetente, investigado por vários estamentos de segurança, de polícia, de Ministério Público. Eu queria até deixar aqui no ar, facilitar para a Polícia Federal e perguntar para ele pode responder numa outra oportunidade, se ele participa mesmo da máfia das creches, se ele toma dinheiro de criancinha, se ele rouba pirulito de criança. Candidato Nunes. Olha, o nível realmente foi lá para baixo, né, gente? Quem não conhece a cidade, não sabe exatamente o que está falando, né? Deve estar ali no Rivotril danado, é lamentável. Mas eu vou falar da creche. Você sabia que no Brasil tem 2.300.000 crianças que querem uma vaga de creche e não tem? Nenhuma delas mora em São Paulo. Todas as crianças que moram em São Paulo têm a sua vaga de creche garantida. E ainda, período integral. Todas as creches nossas com período integral. Das 7 até as 17, já estamos fazendo algumas creches até as 19 horas, com 5 refeições, com um trabalho fundamental para que aquela criança possa se desenvolver, porque a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Eu tenho muito orgulho de poder, como prefeito de São Paulo, ter elevado o orçamento, ter conseguido a sua saúde financeira. Você falou do Bolsonaro, agradeço o presidente Bolsonaro, porque quando ele foi presidente nós fizemos o melhor acordo da história da cidade de São Paulo, que conseguimos nos livrar de 25 bilhões de dívida. A cidade de São Paulo pagava 280 milhões por mês de dívida com o governo federal. E numa transação com o Campo de Marte, nós eliminamos essa dívida da cidade e esse dinheiro vai ser e está sendo investido, principalmente na periferia de São Paulo, que é a minha origem. Tanto é que eu coloquei no nosso programa plurianual um artigo que uma parte do investimento tem que ser feito na periferia. E, gente, eu vou falar do desenvolvimento econômico, que é o pulsar dessa cidade. É aquilo que traz as pessoas a virem para cá e aquelas que estão aqui a poder ter as oportunidades.
só de 2021 até junho desse ano, olha isso, gente, 57 mil empresas saíram de outros estados e municípios e vieram aqui para a nossa cidade. Abriram novas 428 mil empresas. E aí o resultado é que no ano passado o saldo positivo entre admissões e demissões foi de 129 mil empregos e esse ano, só no primeiro semestre, 107 mil empregos no saldo positivo. É São Paulo para frente, cuidando de gente. Todos fizeram as suas perguntas e a gente vai agora para a próxima etapa desse debate a partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google e a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco. Agora é a vez do candidato José Luiz da Atena, por favor. Bom, a questão de segurança pública é fundamental e eu duvido que tenha alguém aqui que entenda mais de segurança pública do que eu. Entre esses candidatos todos, até por osmose, faz 26 anos que eu sinto a dor de você que mora em São Paulo e que sofre com o crime organizado, que sofre com o crime do dia a dia, que, aliás, são migalhas que caem da mesa do crime organizado e do colo do cidadão comum, entendeu? Primeiro que o Boulos, ele é a favor da polícia, que é duplicar a GCM só em ano ímpar, só em ano de política. Segundo que ele diz que quer acabar com o telefone celular. Outra coisa, como é que pode, o Boulos, a GCM não ter fuzil, se todas as outras guardas têm fuzil e a GCM tem um inimigo em comum, que é o crime organizado. Agora diz que vou diminuir o roubo de telefone celular. Se até outro dia o nosso querido presidente Lula, por quem eu tenho o maior respeito, dizia que roubar telefone celular era brincadeira de criança, que depois o cara ia tomar cerveja no bar. Presidente Lula, roubo de criança, brincadeira de criança que mata, que fere, para roubar um telefone celular. E se você acabar com o roubo do telefone celular, eu quero ver quem vai pagar a cervejinha desses assassinos. Nós precisamos, só o prefeito de São Paulo não resolve o problema de segurança pública. A GCM tem que ser, ele disse que vai duplicar a GCM, depois vai mandar embora, depois da eleição. Eu não só vou duplicar, como se preciso triplicar, armar a GCM, mas trabalhar com os outros sistemas de segurança, como Polícia Civil, como Polícia Militar e também até com a Polícia Federal. A rua de São Paulo é do povo de São Paulo, não de bandido. Bandido aqui não vai ter vez. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, marcando mais uma vez a tradição da Band de promover o primeiro encontro da campanha, um momento fundamental para ajudar você a conhecer os planos dos candidatos para enfrentar os principais problemas da cidade e já está acertada com as campanhas a data para o debate do segundo turno, dia 14 de outubro. Você acompanha no Jornal da Noite a repercussão desse debate e dos outros que também estão acabando agora nas principais cidades brasileiras. Boa noite! Você ouviu o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band News FM, em rede com a TV Band.